Quero compartilhar uma palavra. Meu Deus do céu, o tempo foi embora, gente. Jesus amado. É 9:02 mesmo ou meu relógio está doido aqui, pastor? Obrigada, querido. Irmãos, é um prazer estar aqui, como eu disse, conhecendo a igreja, mais um pedacinho da igreja de Jesus na face da terra. Deus tem nos dado a graça de estar no ministério há mais de 20 anos. Eu sou membro da igreja Comunidade Alcance, em Curitiba, pastor Luciano Subirá. Alguém conhece o Subirá aqui? Muita gente fala com ele, se ele subirá, nós subiremos juntos, né? Fica brincando com o meu pastor, mas fazer o quê? Subirá e subiremos, está tudo bem. Nós temos a nossa igreja hoje em Orlando, com o pastor Paulo Subirá, que é o irmão dele, a pastora Juliana, são os meus pastores. Nós já andamos há mais de 15 anos juntos aí. Deus tem feito algo tão tremendo nas nossas vidas durante essa caminhada, nos amadurecendo dentro dessa liderança tão abençoada. Eu quero honrar eles, mesmo que eles não estejam aqui. Honrar também o meu marido, Marcos Grubert, que ficou com os meus 2 filhos, gente. Olha, homens, vocês precisam aprender com o Marcos a como liberar suas esposas para o ministério. Amém, mulheres? Marcos falou, pode ir, passarinho, vai, voa, deixa Deus te usar. Né? Ele é um homem de visão, então quero honrar, mesmo que ele não esteja aqui, quero honrar a vida do meu marido, porque ele é uma bênção na minha vida. Quero também agradecer a Deus por essa amiga que ele me deu, a Grazi. Grazi, fica em pé. Ela e o Ulisses também são amados por mim. Eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida dela. Somos da mesma célula, né, Gra? E a gente serve o Senhor junto ali e é uma alegria. Queridos, pela graça do Senhor também, o Senhor me inspirou a escrever 2 livros. Um se chama Restauração da Arte Cristã, e ele fala sobre a restauração da adoração, resgate da adoração e da arte. Dentro da igreja nós ouvimos muito falar sobre a restauração da adoração, mas pouca coisa a respeito da arte, como Deus quer usar as artes para a glorificação do seu nome. Você pode dizer um amém por isso? Então, se você quer crescer nessa área, eu te indico esse livro. Esse livro, Eva, uma mulher de Deus, é o 2º livro que Deus me inspirou a escrever. Um diálogo bem profundo com Jesus dentro do quarto, uma cura. E se você quer entender qual é a missão da mulher nesse mundo, a essência que Deus a criou e para o que criou, você pode adquirir esse livro e ser abençoado também, abençoada também. Amém? Se você não tiver dinheiro, você fala com o pastor, né, pastor? Ele divide aí de 10, 15 meses, brincando. Abençoa a sua vida, pede aí. Fala para o seu irmão, irmão, me dá um livro de presente aí, ó. Fala para ele, abençoa a minha vida, né? Já vai abençoando aí. Amém, queridos? Queridos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor rapidamente comigo, em Gênesis 1:12. Eu vou ler bastante versículos. Nós vamos entrar na palavra de Deus nesse momento. Eu espero que seu coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Nós somos apenas vasos na mão do Senhor. O importante é o que fica, é o que edifica. Muitas vezes aquilo que Deus quer cortar das nossas vidas para que possamos frutificar de uma maneira ainda melhor. Amém? Senhor, fale conosco, Pai, através da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1:12 diz assim: a terra, pois, produziu relva. Diga, a terra produziu relva. A relva produziu as ervas, e que deu as sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Queridos, eu quero falar sobre um tema que é replantados. Eu vou explicar a você o porquê. Você vai entender até o final. Mas para iniciar, eu gostaria que você pensasse sobre a terra. Toda a terra, ela produz. Ela produz. Nós vemos no Brasil, Campo Grande, é um lugar que quando você viaja por ali, você fala, meu Deus, você perde a vista. Grãos e grãos e grãos que são produzidos e alimentam o Brasil e até o mundo em alguns lugares. Toda a terra produz. Essas sementes que são plantadas, elas germinam e elas crescem. E elas se tornam o quê? Grandes árvores.
quando nós olhamos para a palavra de Deus, invariavelmente nós vemos muitas referências de Deus dizendo que nós somos também árvores. Em Salmos, o salmista diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E ele vai falando, porque ele será como uma árvore, plantado a ribeiro das águas, e ali vai descrevendo as suas folhas, os seus frutos. Quando Jesus cura um cego, vocês lembram dessa história? Que ele passa, né, ele cospe, pega lá um pedaço, um pouco de barro mesmo e coloca. Né, tem uma pregação sobre isso, não dá para falar. Mas Deus usa aquela situação ali e cura aquele cego. O que ele começa a ver? Jesus pergunta para ele: o que você vê? Eu estou vendo homens como árvores. Né? E Jesus então arruma direito a visão dele para ele enxergar ali fisicamente. Mas espiritualmente, com certeza, ele percebeu algo. Nós somos como árvores diante do Senhor. Amém? E nós devemos, segundo o que a palavra fala, produzir frutos de arrependimento. Produzir frutos que permaneçam. Em Mateus 3, no versículo 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Isso para te mostrar que nós somos árvores. Deus falando para nós. Mateus 21, 18. Certa manhã, ao voltar da cidade, Jesus teve fome e ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse a ela: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. João Batista fala isso. Toda árvore que o Pai não plantou vai ser arrancada. E Jesus, com certeza, como aquela figueira, ele vem até nós esperando que possamos também reproduzir frutos para a justiça. Reproduzir frutos que realmente representam o reino de Deus. Agora, sobre replantar. Nós sabemos um pouco sobre plantar, mas replantar exige realmente um grande esforço e realmente uma ciência. Eu falo para vocês porque eu tinha quatro orquídeas. Eu sempre amei orquídeas. Aí eu ganhava e elas morriam. Ganhava, elas morriam. Não sei se você já ganhou. Quem aqui cultiva planta em casa? Tem alguém aí? Alguém doido igual eu? Eu falei: gente, mas como é que pode, cara? Deus fez a planta morre aqui em casa, não é possível. Eu comecei a pegar a orquídea, eu falei: eu vou entender como esse negócio funciona. Eu tenho que entender. Se eu mudar a minha mente, essas orquídeas vão começar a viver, vai dar certo, né? E aí eu ganhei uma, aí ganhei outra, ficou com 4 lá. E elas estavam bem murchas, bem naquela terra. E aí eu falei: eu vou aprender. E aí fui aprendendo com pessoas que falavam sobre como cuidar de uma orquídea, o que você tem que fazer para que ela possa, né, renascer. Ou se ela está morta, você precisa ver a forma como ela pode recriar, né? Ser replantada. Você corta um pedaço dela, aí você coloca no hospital ali, que é o hospital dela, é só um vasinho assim, tá, gente? Aí que você pinga 2 gotinhas de água por dia. Esse é o hospital da orquídea. Olha só, nada difícil, né? Super prático. Bem diferente do nosso hospital. Enfim. E aí eu fui aprendendo a como fazer isso. Agora, quando você pega aquela orquídea e você sobe ela do vaso, tem um monte de raízes lá. Né? E elas ficam expostas. E aí aquela pessoa começou a falar: você precisa começar a identificar quais são as raízes que apodreceram. Para mim era tudo igual. Eu falei: meu Deus, se eu cortar alguma coisa errada, vai morrer. Aí que vai morrer mesmo, né? Mas ele falou: não, olha aqui, essa aqui, ó, olha assim, é a raiz que precisa ser cortada. Você precisa cortar para que a raiz podre saia e você vai colocar numa nova terra e você vai dar condição para que ela possa renascer. Não é algo tão simples, né? Não é pegar de um pote e levar para o outro. É realmente um cuidado que a gente tem que ter. Agora, quando ela está com aquela raiz toda para fora, você acha que ela vai morrer. Eu achei: nossa, tirei tudo do pote, está uma bagunça. Esse chão cheio de terra. Meu Deus, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Mas está cortando todas as raízes, parece que ficou só pouquinhas raízes. Isso aqui não vai dar certo. Eu falei: meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Será que vai dar? Aí você tem que ter um pouco de fé também, né? Aí conversa, né? Ela só não pode responder. Se você só conversar com ela, tá tudo bem, você tá tranquilo, né? Enfim, mas fica vulnerável. E aí, no meio daquilo tudo, Deus começou a falar sobre esse tema para mim, sobre o replante, usando o exemplo de um homem que foi replantado. Eu falei: sério, Deus? Alguém foi replantado? Foi. E aí eu comecei no meu devocional a falar: quem foi, Senhor? E ele falou: Abraão foi replantado. E aí eu comecei a estudar. E esse é o tema que eu quero trazer para você hoje, que eu tenho certeza que Deus vai
falar e já está falando profundamente no seu coração. Gênesis 12:1 fala de um replante. Fala de um homem que aceitou ser replantado por Deus. E da mesma forma, eu e você precisamos também tomar uma decisão de aceitar esse processo de Deus nas nossas vidas. Gênesis 12:1. Eu nasci num lar cristão, gente, então eu já li essa passagem tantas vezes, mas é diferente quando o Espírito Santo quer te revelar algo. Você consegue extrair dali coisas que você nunca ouviu. E aquilo é bálsamo, aquilo é cura, aquilo restaura a sua alma. Por isso que é tão importante nós termos uma vida de devocional, de vida com Deus, porque o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. E então, no meio ali de lágrimas, o Espírito Santo falava para mim, eu lendo esse versículo, quero que você leia ele, Gênesis 12:1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler juntos? Vocês abriram aí? Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aquele devocional todo ficou em cima disso aqui e o Senhor falando profundamente comigo sobre replante. Primeira coisa, Deus falou para ele sair da terra. Aí eu lembrei de eu tirando as orquídeas daquela terra. E aí o que o Senhor ministrava no meu coração e é o que Ele quer falar com você hoje é: todos nós nascemos de um tipo de terra. E essa terra produziu alguma coisa em nós. Eu não sei quantos anos você tem. Quanto tempo está sendo a sua transitoriedade aqui nessa terra? Talvez você tenha 30, 40, 50, não sei, 20, 15, eu não sei. Mas nós somos plantados numa terra e toda a terra ela tem sementes e ela produz. Quantas vezes nós viemos de lares quebrados, viemos de lares desconcertados, viemos de lares disfuncionais, viemos muitas vezes de lares que até falavam de Deus, mas com tanta religiosidade que muitas pessoas perderam Deus dentro da casa de Deus, querido. E é por isso que você pensa assim, meu Deus, por que todo filho de pastor é problemático? Não é verdade? Mas não é um jargão que as pessoas usam? É ou não é, gente? Vocês estão aqui comigo? Aí você fala, meu Deus, perdeu Deus dentro da casa de Deus, por quê? Conheceu mais religiosidade, mais sistemas, do que teve uma vida de revelação no poder do Espírito Santo. Queridos, nada é seguro na nossa vida espiritual a não ser uma vida rotineira com o Espírito Santo. Não é porque nós somos crentes de infância. Deus não tem neto. Então não há segurança. Não me dá credibilidade eu dizer eu tenho 50 anos de crente. Isso não é credencial no reino celestial, querido. O reino celestial são daqueles que têm um coração contrito, um espírito quebrantado, o qual Deus não despreza. E não é ter um coração contrito e quebrantado uma vez na vida, não. Não, no ano de 1900 bolinha, pastor, eu chorava na igreja. E hoje acontece de tudo. E não chora mais, não tem vida com Deus, Deus não fala mais. Entende? Viver com Deus é rotineiramente. E quem não aprende a plantar na rotina, não vai estar preparado para o grande dia, não vai estar preparado para arrebatamento. Lembro de uma história que um cara falava que ele saía para a vida louca, e ele voltava para casa e olhava a esposa e o filho. E falou, se eles estão aí, não foi arrebatado, ainda tem solução para mim. Olha o vigarista, irmão. Fazia as coisas tudo errado, depois se confessou, né, pastor? Não falava com ninguém, todo mundo pregando, vamos lá, converte, cabra, converte. Não converte. Quando converteu, eu falei, eu quero confessar o pecado. Toda vez que eu vinha da loucura da minha vida, eu olhava, nossa, se a minha esposa está aqui, se meus filhos estão aqui, é porque Jesus ainda não voltou, tem solução para mim. Ou vida miserável, né? Ou vida ordinária, pastor. Está perto de Deus, é influenciado por Deus, mas não deixa ser pego por Deus. Que coisa terrível, querido. Mas, enfim, voltando, nós precisamos ter esse coração quebrantado, esse coração compungido, esse coração que continuamente anda com Deus. Então, Deus achou um homem e quis replantá-lo. Esse homem é Abraão. Então, Deus falou a primeira coisa para ele, sai da tua terra. Ou seja, querido, tem coisas que vai acontecer na nossa vida que não vai ser naquele mesmo lugar mesmo. Por isso que você está aqui, né? Deus me mandou para os Estados Unidos, Deus manda você para Portugal. E se você anda com Deus, você não vai dizer que aqui é
é o final da linha. Deus pode te mandar para outro lugar. Quem nasceu do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito é que vai guiando. Nós não temos mais controle da nossa vida. Por enquanto estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, tem que haver no nosso coração firme desejo e vontade de obedecer a Deus fielmente. Amém, querido? Mas então Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra. E a terra fala de superfície, fala de solo, mas também fala muito sobre estabilidade. Terra fala sobre conforto. Terra fala sobre previsibilidade, localidade. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque é muito real. Quando você está num lugar, muitas vezes você não precisa ter coisas, mas você tem amigos que te conectam às coisas, não é verdade? E quando eu fui para os Estados Unidos, meu Deus, começar, isso foi muito difícil. Porque eu não conhecia ninguém. Então, tudo você tem que correr atrás. Os amigos quebram um galho terrível. É ou não é, irmãos? Você precisa de uma bateria, ou então de um pó de café, ou então me salva aqui. Meu Deus, que coisa linda é a comunhão. E quando nós estamos numa terra confortável, Deus começa a querer mexer a gente no lugar, né? É incrível como Ele gosta de fazer isso. Então, Ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do seu conforto, daquilo que é previsível, do meio das pessoas que te ajudam, que você já está acostumado, Abraão. Você vai ter que se deslocar. O seu senso de pertencimento vai ser mexido. E, invariavelmente, Deus faz isso conosco também, queridos. Mas não foi só da terra que Deus pediu para ele sair. Deus pediu que ele realmente fosse sensível ao ponto de Deus balançar as suas raízes. Ele falou: sai do meio dos seus parentes. E o que são os parentes, queridos? Se Deus tivesse só mandado ele falar, sair da terra, ele poderia ter levado um monte de gente, mas ele não fez isso. Deus falou: deixa também os parentes. E o que são os parentes? São os relacionamentos profundos que nós temos. Se todos te deixar, no mínimo alguém da sua família vai te socorrer. Não é isso que a gente pensa? Não, minha família é a família. É ou não é, gente? Seja boa, seja ruim, é família, tem que proteger. Mas imagina Deus pedindo isso para aquele homem. Abre mão dessa segurança também. Abre mão dos seus relacionamentos profundos. E você sabe, quando você tem que dizer adeus para alguém, o quanto isso é difícil. É ou não é? Seja na área sentimental ou seja até mesmo numa área de amizade. Quando Deus fala: eu não quero mais que você ande com aquela pessoa. Não é difícil dizer adeus? Você fala: mas ela é tão boazinha, Jesus. Não é tão gente fina. Não, é uma malequita, vai matar a sua fé. Sai. Né? E se a gente não obedece, a gente depois pode pagar um preço muito grande. Então, mas Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, dos relacionamentos profundos que você tem, das perspectivas futuras de negócio. Gente, a gente começa a ser amigo, a gente começa a querer fazer negócio junto, não é? Não, vamos fazer isso, tem que tomar cuidado, né? Claro, tem que ser com pessoas boas, mas comunhão faz gerar negócios, que gira empreendimentos, que faz as coisas acontecer. Isso é uma realidade. Agora imagina Deus pedindo tudo isso para Abraão. Saia dessas previsões, dessas expectativas do seu coração. Saia desses negócios, saia desses vínculos, saia desses laços. Mas também não foi só até aí, queridos. Deus sacudiu realmente a raiz inteira da vida daquele homem. Deus falou: além de você sair da sua terra, você vai sair dos seus relacionamentos e você vai sair também da casa do seu pai. Aí você fala: nossa, Deus, devia ser a primeira coisa, né? Primeiro sair da casa do pai. Não. Pai, nós recebemos a herança, nós recebemos, sabe, orientação, a forma de ver a vida. Quando Deus fala para Abraão sair da casa do pai dele, ele está falando: abandona a forma como seu pai via a vida, via o mundo, me via. Abandona os ensinamentos que ele te dava a respeito das coisas. Algo tão profundo, queridos, tão profundo. Muitos ainda não decidem sair das suas vidas para viver algo melhor que Deus tem. Você crê que Deus tem uma terra especial para você? Você crê que Deus tem algo sobremodo excelente para a sua vida? Só os filhos de Abraão vão poder acompanhar o seu exemplo. Aqueles que não são filhos de Abraão não acompanharão. Não aguentarão o nível da renúncia, queridos. Porque quando Deus pega as nossas raízes e sobe, nós sentimos, ou muitas vezes achamos que Deus vai nos matar. Não, eu vou morrer. Olha o que está acontecendo comigo. Olha essa situação, olha aquela situação, olha aquele problema.
É um problema atrás do outro, veio tudo ao mesmo tempo. Nós muitas vezes achamos que Deus quer o nosso mal. Nós não entendemos. Imagina todas aquelas 4 raízes de orquídea brigando comigo. O que você vai mexer comigo? Para de mexer aí. Não corta. Vai doer, não corta. Imagina. A orquídea não tem boca, não fala, ainda bem. Eu faço o trabalho sem ela me amolar. Mas nós não, nós chiamos. Né? Nós falamos, Deus, não faz isso. Nós queremos ensinar para Deus muitas vezes. Jesus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de muita graça do Senhor mesmo, irmãos. Porque Deus às vezes quer mexer numa coisinha, a gente não dá conta. Agora imagina o trabalhar que Ele fez na vida de Abraão, queridos. Que profundo Ele pôde ir. E eu fico doida. Eu falo, Deus, faz isso comigo também, mas me dá sabedoria e graça para eu conseguir deixar o Senhor fazer tudo que o Senhor tem que fazer. Porque muitas vezes nós olhamos para Abraão e falamos, eu quero, mas muitas vezes nós não aceitamos o processo. Nós olhamos para a vida de Abraão, pai das nações, em ti serão benditas todas as nações, mas muitas vezes nós não queremos deixar Deus pegar um pedacinho da raiz que Ele tem que cortar na nossa vida. Querido, tudo que você é hoje é resultado da terra que você foi plantado. Amém ou não amém, né? Porque se você veio de uma história de abandono, de uma história de rejeição, são sementes que o diabo colocou na sua vida que Deus precisa arrancar essas raízes. Porque senão elas continuam dando frutos e frutos e frutos. Isso não é bom para o reino. Olha o que Deus fez com Abraão. Abraão, eu vou te tirar de um lugar e vou te colocar em outro. Mas quando nós estamos com as nossas raízes expostas, dá uma instabilidade terrível. Muitas vezes nós não ouvimos Deus porque está doendo demais. Eu não sei se você já se encontrou nesse ponto ou se você está nesse ponto hoje. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus deseja que você creia nele, no agir dele. Por mais que doa, por mais que seja difícil, você não pode largar do Pai. Você não pode abandonar o sonho e o destino que Ele tem para a sua vida. Quando Deus fala então para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dos ensinamentos e de tudo aquilo que você herdou do seu pai, da forma de ver. Ah, Heloísa, mas eu nunca tive um pai. Então você teve uma semente que era a ausência de um pai. Tem que abandonar. Tem que abandonar. Tem que deixar Deus cortar essas raízes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Senão não prospera, senão não consegue ter uma vida com Deus. São as sementes que essa terra plantou em nós. Então Deus fala com Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da casa do seu pai e vá. E quando eu li essa palavra novamente, Deus falou para mim, eu nunca dou uma ordem confusa. Sempre o que eu falo é claro. Eu dei uma ordem clara para Abraão. Eu não falei para ele que era para ele, vai rodando aí, ou vai pelas beiradas, ou vai... Não, vá. Você precisa pegar as suas trouxas e sair de onde você está. Toda a ordem de Deus, querido, para a minha vida e a sua vida não gera confusão. Muitas vezes nós vamos brigar com a nossa alma. Eu não quero, não é confortável. Podia ser diferente. Mas a ordem de Deus sempre é clara e nunca traz confusão. É um desejo explícito do Senhor, é uma vontade dEle específica para as nossas vidas. E Ele falou, então você vai, junta as suas coisas e vai para a terra. E quando Ele falou isso para mim, Ele falou, eu tenho uma nova terra para vocês. Queridos, quando nós estamos com as nossas raízes suspensas, a gente muitas vezes não consegue acreditar na terra prometida. Muitas vezes nós não conseguimos acreditar na eternidade. Mas ela existe, Deus tem um lugar específico para você. Deus não levantou as suas raízes para te matar, para te ferir. Muitas vezes Deus faz isso para nos ensinar, nos limpar e purificar. Para que a gente esteja adequado para essa nova terra que vai nos receber. Eu tinha lido isso tantas vezes, mas dessa vez foi algo tão profundo no meu coração. Essa nova terra que Deus estava preparando para Abraão, ele ia se estabelecer novamente. Ele ia criar raízes novamente. Ou seja, ele ia ser replantado. Ele ia renascer.
E foi muito lindo quando Deus estava comentando isso comigo, que Ele dizia, eu não tenho um pedregulho para vocês. Eu não tenho um monte de ruína. Eu não tirei vocês de uma terra má para jogar vocês num monte de ruína. Eu não peguei vocês e não vou levar para um lugar ruim. Vocês precisam acreditar na minha direção. Vocês precisam acreditar que eu tenho uma nova terra. Ele não vai te matar, querido, mas Ele vai transformar a nossa origem, vai transformar a nova essência para ser replantado nessa nova terra, para glorificá-lo de uma forma muito mais excelente. Muito mais excelente. Romanos 12, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar novamente. Continuando, Deus fala a Abraão, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Diga assim, eu mostrarei. Querido, não é o homem que vai te mostrar o destino eterno que Deus tem para você, é Ele. Não é o seu marido, querido, não é a sua esposa que vai lhe mostrar, não é o seu pastor que vai te mostrar, não é a mídia, não é a moda. Não é o exame que vai te mostrar, não é um laudo médico, não é a sua dieta que vai te mostrar o caminho glorioso que Deus tem para você. Ele mesmo diz, sou eu que mostro, sou eu que revelo. Então, muitas vezes nós buscamos a nossa consolação em pessoas erradas, em coisas erradas, em coisas que só Deus pode mostrar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes queremos uma resposta de um pastor que é só o Espírito Santo que pode dar. Muitas vezes colocamos em cima dos nossos homens resposta, não, você tem que fazer. Não. Nós precisamos confiar na condução do nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe a vida que você precisa viver, querido. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Deus sabe o retrato desde a eternidade da família que Ele desenhou para você. E você não pode abandonar o sonho de Deus para a sua vida. Deus sabe o ministério frutífero que Ele tem para você. E você tem que teimar em crer naquilo que Deus tem para você. E não no que na sua mente fala, não no que o diabo fala, não no que as circunstâncias pregam. Mas aquilo que Deus sonhou para você. Deus tem uma vida equilibrada para você, querido. Deus tem prosperidade, Deus tem proteção, mas é da forma dEle, é do jeito que Ele mostra. Não adianta estar nessa igreja e não vendo a forma como Deus quer mostrar as coisas. Não adianta eu tentar ser uma mulher segundo o costume dos homens. Eu preciso ser uma mulher como Deus mostra. Eu preciso querer ter um casamento não como a religiosidade diz, ou como o mundo diz, mas como Deus, o nosso Pai, mostra. Eu não posso educar o Josh e a Anne como a minha mãe fez, como o meu pai fez, com as culturas que eu tive lá atrás. Eu preciso educar o Josh e a Anne como Deus mostra, queridos. O meu ministério não pode ser conforme A, conforme B, precisa ser como Deus mostra. Porque quando Ele mostra, Ele revela aquilo que é excelente, aquilo que é melhor. Porque como nós cantamos, o caminho dEle é melhor, os pensamentos dEle, tudo é mais excelente, tudo é melhor, tudo é glorioso. Nada se compara, nada pode se comparar àquilo que Deus é e àquilo que Ele faz. Nada, nada, nada. É o próprio Pai que mostra o seu caminho, querido. Não, estou esperando o presidente tal para ver o que eu vou fazer da minha vida, não. Não é o presidente tal que vai revelar. É Deus que revela o seu caminho. É Ele que mostra a terra para você. Ele que mostra aquilo que você vai alcançar. Queridos, por Abraão ter sido obediente ao chamado de Deus, Deus revela para Abraão o ensaio da redenção. Em Gênesis 22, a palavra diz, depois dessas coisas, pôs o Senhor Deus a Abraão à prova e disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E ele acrescentou, toma o teu filho, o único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali sobre um dos montes que não era Abraão que ia decidir. Tudo bem aí, pessoal? Não era Abraão que ia decidir como fazer. Deus iria mostrar, Deus iria revelar para ele como fazer aquilo. E por ele ter sido
obediente, provavelmente ele já conhecia essa palavra, eu te mostrarei, ele confiou. E ele foi para um cenário que revela o ensaio da eternidade, o plano de Deus eterno para a salvação, da humanidade, gente. O Espírito Santo ainda não estava sobre a terra e Deus estava ali com a sua graça, já revelando para Abraão, de alguma forma, o plano da redenção. Por causa de um homem que decidiu deixar Deus tocar nas suas raízes. Deixar Deus transplantá-lo. Sabe, queridos, de onde nós viemos, não sobra muita coisa boa. Para onde nós vamos é que está a nossa esperança e a nossa fé. A Bíblia fala que todos nós nascemos debaixo do pecado. E a nossa carne clama pelo pecado. Mas a palavra também diz que Deus já nos libertou do império das trevas. E Ele está o quê? Nos colocando no império do Filho do seu amor. Queridos, nós estamos sendo transplantados. Nós estamos sendo replantados pelo poder de Deus. Isso é o desenho de Deus na sua vida, então você não pode desistir. Você não pode desistir de passar pelo Vale de Jaboque. Você não pode desistir dos processos de Deus na sua vida. Eu vim aqui hoje para te falar isso. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se Deus está te arrancando de um lugar, não esperneia não. Ele vai te colocar num lugar muito melhor. O que está te esperando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Agora, se não passar pelo processo, não tem como chegar lá. Imagina se Abraão não tivesse decidido obedecer a Deus. Você não poderia ser conhecido como filho de Abraão, filho da fé. Mas aquele homem é uma inspiração para mim e para você hoje. É uma inspiração para nós mantermos o orgulho debaixo do nosso pé e dizer, Senhor, quem governa na minha vida é o Senhor. E eu vou ouvir a sua voz uma vez, e se eu ouvir ela de novo, eu vou obedecer, e se eu ouvir ela depois, eu vou ficar continuamente nesse lugar de adoração, nesse lugar de obediência ao Senhor. Em Salmos 92, 12, tem um versículo maravilhoso que eu quero terminar, que diz assim, o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Queridos, muitas vezes nós queremos nos plantar num lugar, mas quem planta é o Senhor, queridos. Quem nos planta é o Senhor. Ele sabe fazer o que é correto, o que realmente vai nos dar as raízes fortes nele. Eles então florescerão na casa do nosso Deus. Você crê nisso, queridos? Que isso pode acontecer com você? Eu não quero só ser um frequentador de igreja. Não, isso é muito miserável, gente. Vamos parar para pensar um pouco? Vim só na igreja, ter um nome de que é evangélico, é um pensamento muito miserável. Desculpa se eu estou te escandalizando, me perdoe. Mas eu e você precisamos desejar que esse versículo cumpra na nossa vida. Deus, a palavra fala que o justo é que florescerá na tua casa. Então me ajuda a passar pelo processo. Me ajuda a entender a justificação que vem pelo sangue de Jesus. Porque eu não quero ser só um visitador desse lugar. Eu não quero... Tem gente que dá dinheiro para Deus, mas não dá o coração, queridos. Tem gente que consegue dar grana para Deus, que é uma coisa difícil. E Jesus falou, olha, tem gente que deixa de ir para o céu por causa do dinheiro. Mas tem pessoas que ainda dão o seu dinheiro, mas não conseguem se submeter ao governo do Espírito Santo na sua vida. Para algumas pessoas é muito fácil dar carro, dinheiro. Eu vejo pessoas ricas dando coisas para Deus. Mas Deus não tem acesso aos seus quartos escuros. Deus não tem acesso às suas raízes mais profundas. E por isso a inveja continua brotando, e por isso a maldição continua brotando, por isso as confusões no casamento, confusão nos relacionamentos, porque a árvore está grande demais. E Deus coloca um machado na raiz e fala, eu vou cortar, e a pessoa não entende, ela acha que dando dinheiro para Deus, está tudo certo. Então não é uma questão de entregar as coisas para Deus, é se entregar a Deus. É diferente. E é diferente. E Deus não quer que você faça isso porque alguém fala. Deus quer que você queira se entregar. É igual você chama o seu marido para acompanhar você lá no mercado ou então no shopping, né? Que os homens não gostam muito.
Aí tem uns que vão meio amarrado, né? Tô indo porque tem que ir, porque você quer que eu vou. Eles não querem estar ali. Aí você chega para ele e fala essa frase, mas eu queria que você quisesse vir, entendeu? É diferente. É diferente. Com Deus, queridos, Deus sabe quando nós queremos a Ele. Quando nós estamos submetendo a nossa vida a Ele. Ou quando nós estamos indo, porque tenho que ir. Sabe? Então, que nessa noite você seja totalmente desafiado. Eu quero que você feche seus olhos nesse lugar. O meu desejo é que você seja esse justo que é plantado na casa do Senhor e que floresce nos átrios do nosso Deus. Existe uma terra especial de Deus para a sua vida. Queridos, talvez você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento. Fica firme. Deus vai te levar para uma terra melhor. Ele está tirando as raízes erradas. Você está lutando com algumas raízes. Nossa, meu casamento não vai bem por causa disso, por causa daquilo. São raízes erradas que foram plantadas lá atrás. Muitas vezes Deus está te arrancando, não desse casamento, mas Ele está arrancando as raízes que estão em você, ou no seu marido, ou na sua esposa, de coisas que foram plantadas lá atrás. Porque nós vamos dar fruto da terra que nós estivermos plantados. Isso é um processo, não desista, não desista. Talvez você está com um filho, passando uma tempestade com seu filho, ele está reproduzindo coisas que foram plantadas lá atrás. Não desista do plano de Deus para a vida dele, continue orando, continue perseverando, porque Deus fará você chegar nessa nova terra. Deus te dará vitória sobre essas lutas. Eu não sei qual outra dificuldade você possa estar enfrentando, mas eu vim como profeta de Deus te dizer, esse não é o seu fim, isso é só um processo, e Deus está testando o seu coração para ver o quanto você pode se submeter a Ele, diante das circunstâncias que você está submisso. Qual é o tipo de coração que você tem dentro dessas situações, como você responde ao Espírito Santo, porque mais do que dar coisas para Deus, Deus deseja que você dê você a Ele, você mesmo precisa ir até Ele, com o coração quebrantado, o espírito compungido, o qual o Senhor não despreza. Enquanto nós cantamos essa canção, se essa palavra é uma palavra de libertação para a sua vida, eu quero que você levante do seu lugar, eu quero que você faça algo, dê uma atitude, faça uma atitude, sabe, para que o mundo espiritual corresponda a você. Deus está aqui, Ele está vendo a sinceridade do seu coração. Deus não chamou pessoas perfeitas, queridos. Abraão não era perfeito, mas Abraão era perfeitamente submisso à voz do Espírito. Você não precisa ser perfeito para andar com Deus. Você e eu precisamos ser perfeitamente submissos à voz do Espírito, ao comando do Espírito nas nossas vidas. E aí sim Ele fará maravilhas, aí sim Ele quebrará os grilhões, aí sim Ele vai restaurar a sua família, as pessoas que estão debaixo sobre a tua cobertura. Por isso nesse momento feche os seus olhos, enquanto nós cantamos que esse lugar é no Senhor, que você receba a cura do Senhor nesse lugar. E se você quer entregar alguma coisa a Deus, você pode vir aqui à frente. Você vai dizer: Senhor, eu estou entregando a minha incredulidade. Senhor, eu estou entregando a dureza do meu coração. Senhor, eu estou entregando o meu orgulho. Senhor, toca na minha vida profundamente. Se essa palavra é uma palavra do Senhor sobre você, hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de descer ao vale. Hoje é uma noite de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Não importa quantas vezes eu tenho que me render, quantas vezes eu tenho que pedir perdão, mas eu quero mais da Tua glória sobre a minha vida. Eu desejo o fogo do Espírito sobre mim. Se isso é você, saia do seu lugar e venha aqui para frente e nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos essa canção, seja tocado pelo Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus.